compartilhar no YouTube. Tá. Tá sim, agora ao vivo. Tá ok. Boa noite, irmãs. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez, onde nós teremos esse privilégio tão grande de participarmos dessa nossa reunião, dessa nossa live, a qual sem vocês nós não conseguiríamos. E eu agradeço a presença de cada uma de vocês conosco. E para nós iniciarmos, vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, Senhor, onde nós temos, ó Deus querido, a alegria de poder estar junto com as nossas amadas irmãs e poder, ó Deus querido, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. E eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma das nossas queridas que estão conosco, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida de cada uma delas, suprindo cada necessidade, aquelas que estão passando por algum problema de doença, que o Senhor venha com a tua intervenção, com a tua mão de cura sobre a vida de cada uma delas, Senhor. E também, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco, abençoando os nossos momentos aqui, juntamente com as nossas irmãs, e que nós possamos ver o teu agir conosco. Fale através da tua serva, Senhor, Dona Rosana, que tem preparado já para nós essa mensagem, né? Essa parte tão importante para nós estarmos aprendendo esse mês. Queremos deixar todos aos teus cuidados, no nome precioso do nosso querido e amado Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Então, eu gostaria de passar para as nossas amadas Dorcas e Dona Damares, para nós cantarmos um hino, tá? Pode ficar a escolha delas, tá, Dorcas? Vamos cantar, então. Vamos cantar o 209. Isso, tranquilo. Deus deseja ver nossa luz brilhar, dando claridade do seu santo lar. Entre as densas trevas quer agora ver nossa luz brilhante resplandecer. Nossa luz do mundo da glória a Deus, Ele nos contempla dos mais altos céus, sempre ouve seu povo, sem tirar prazer, vendo as suas luzes resplandecer. Ele quer também que seu grande amor possa em nós brilhar para todo pecador, dando alento ao pobre nesse mundo ao ver nossa luz brilhante resplandecer. Quem dá sempre luz para Deus aqui, brilhará mais tarde em sua glória ali. Cristo maior gozo pode receber, vendo nossas luzes resplandecer. Amém. Amém, muito obrigada. É maravilhoso mesmo este hino, né? E eu gostaria apenas de ler o hino 314, que nós iríamos também cantar. E eu gostaria de ler. Quando andamos na luz, ele diz assim: quando andamos na luz e tomamos a cruz e seguimos ao nosso Senhor, com que bênção e paz ele nos satisfaz e nos enche do seu grande amor. É confiar e obedecer,
Se contentes em Cristo, nós queremos viver. Não há nenhuma dor, nem um só de sabor que tenhamos aqui de sofrer, que não possa Jesus, se tomarmos a cruz, sempre em gozo e em paz converter. Que saibamos mostrar por um muito digno andar que Jesus é o nosso Senhor, e ao servi-lo serão nossas vidas então sacrifícios de puro louvor. É confiar, sim, e obedecer. Se contentes em Cristo, nós queremos viver. É maravilhosa a letra desse hino e ele realmente nos fala dessa luz que nós temos nas nossas vidas, que é o Senhor Jesus. E que as nossas vidas possam realmente brilhar ao ponto de dar claridade a outras vidas e que elas possam sentir o desejo de conhecer dessa luz, que é Jesus, também em suas vidas. Agora, queridas, eu gostaria de passar para a nossa amada Eldinha. Ela tem uma poesia muito especial para nós, hoje, da nossa querida Soninha Palmeira, que fala sobre o idoso, ou melhor, a idosa. Nós, algumas não, claro. Tá bom, Eldinha? Tem a palavra, Boa noite, querida. boa noite, Arlete, boa noite a todas. Nossos cumprimentos a todas que já têm mais de 60 anos e, portanto, hoje é o dia da idosa, o dia do idoso e parabéns para cada um. Poesia de Sônia Palmeira, escrita no dia de hoje, O Idoso. Você sabe? Você ouviu? O que nos disse o Senhor? Que ele nunca se cansa, não se cansa o Criador. Criou os confins da terra, faz a mesma estremecer. Ele que nunca se cansa, quem o pode entender? Até mesmo se me canso, de fraca me torno em forte. Deus multiplica-me as forças, até me livra da morte. Se penso, já sou idosa, minhas forças se esvaem. Deus muda tudo e me diz: os moços de exaustos caem. Sim, eu sou tal qual a águia, renovada e com vigor, pois mesmo já sendo idosa, eu espero no Senhor. É Ele quem me sustém, fortalece a cada dia. Não me deixo abater, pois Deus é minha alegria. Amém. Amém. É muito linda, né? Me senti nessa poesia aí. Mas, graças a Deus, obrigada, Soninha. Não sei se ela está aqui conosco, mas é uma poesia muito linda mesmo. Eu gostaria agora de passar pedindo para a nossa querida Nelly que ela ore para nós, né? Pedindo as bênçãos de Deus para a mensagem que nós vamos ouvir agora com a Rosana Espaim. Tudo bem? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite, mais um dia que o Senhor nos permitiu acordarmos, o Senhor nos permitiu fazermos tantas coisas e o Senhor demonstrou a tua graça e a tua bondade na nossa vida por coisas que nós completamente não merecemos, Senhor. Nesse momento, nós queremos rogar as suas bênçãos, Pai, sobre a Rosana. Pedimos por ela, para que o Senhor coloque as suas mãos sobre ela, Senhor, para que ela possa lembrar de tudo que ela estudou, para que o Senhor a ajude, Pai, para que o teu Santo Espírito possa falar por meio de tua serva, Senhor, e realmente atingir os nossos corações, Senhor. Que o estudo de hoje possa fazer com que saiamos transformadas, Senhor, conhecendo mais a Ti e te amando mais, Pai. Por essas coisas nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Nelly. Rosana, pode tomar a palavra, meu bem.
Boa noite, irmãs. Aqui estamos mais uma vez, começando mais uma série de estudos, dessa vez um pouquinho diferente. Estou gravando com antecipação, já que eu não vou poder estar no dia para fazer isso ao vivo, mas espero. É um pouquinho diferente para mim também, né? Eu sempre falo que eu prefiro falar presencialmente, mas no Zoom, pelo menos a gente vê as telinhas, né, de algumas irmãs. Aqui a gente não vê ninguém, mas espero que dê certo, né? Me perdoem se tem alguma falha aqui no processo. Mas a gente vai começar então essa série de estudo na Epístola de João, na primeira Epístola de João. E hoje à noite eu vou trazer para vocês essa visão panorâmica do livro. Eu gosto muito, né, de fazer essa visão panorâmica, porque é importante para a gente começar a estudar um livro assim a fundo, como a gente faz. Então é importante a gente ter todo o contexto e entender bem o porquê, quando, como foi escrita essa carta, para a gente poder tirar o máximo de proveito nela nos próximos estudos. Então a gente vai começar falando de quem escreveu essa carta, que é o apóstolo João, o apóstolo do amor. Mas é interessante a gente considerar um pouquinho o passado dele, porque ele nem sempre foi, ele não foi desde o começo o apóstolo do amor, né? Então vamos ver um pouquinho de alguns fatos relacionados a João. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, foi discípulo do Senhor Jesus, um dos 12. Quando jovem, ele queria primazia, no momento lá que ele pediu junto com seu irmão para sentar um de cada lado do Senhor Jesus. Isso mostra esse desejo dele de importância, né, de querer um lugar de destaque. Era chamado também filho do trovão, ele e seu irmão. E a gente vê um pouquinho de nacionalismo nele, sectarismo. O nacionalismo a gente vê quando o Senhor Jesus ele estava numa aldeia samaritana e eles não o receberam bem. E aí ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, provavelmente essa fala dele foi motivada também pelo fato de estar no contexto samaritano, né? A gente sabe que tinha uma disputa muito grande entre os judeus e os samaritanos. E o sectarismo é aqui quando o João, um pouquinho antes, até nesse mesmo capítulo, fala que ele fala para o Senhor Jesus: a gente viu um homem que estava expulsando demônios e a gente o proibiu de fazer isso porque ele não anda com a gente. E o Senhor Jesus falou: não, não faça isso, né? Quem não é contra é a favor de nós, né? Então a gente vê esse ímpeto dele, né, de defender. Interessante, né, que era conhecido como filho do trovão e hoje, né, a gente conhece ele como o apóstolo do amor. Ele era aquele que estava reclinado no seio de Jesus, a gente vê isso na última ceia, justamente quando o Senhor Jesus revela quem era que o ia trair. Era João que estava reclinado no seio de Jesus e quem pergunta para o Senhor Jesus isso diretamente. Ele seguiu o Senhor Jesus até o palácio, foi seguindo o Senhor Jesus de longe para ver o que ia acontecer com ele, uma vez que ele tinha sido preso. Ele estava junto à cruz, né? A gente lembra do fato quando ele estava ali do lado da mãe, do Senhor Jesus de Maria, né? E então ele estava ali junto à cruz, olhando de perto tudo o que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Ele foi de madrugada ao sepulcro, né? Ele correu, né? Foi até o sepulcro. A gente vê isso, então a gente vê como ele, assim, mesmo após a separação do Senhor Jesus nesse momento da crucificação, ele continuava atento ao Senhor Jesus e o que estava acontecendo com ele. Tiago, seu irmão, foi um dos primeiros a ser martirizado no começo da igreja. A gente encontra isso em Atos 12. Então, imagino, isso também deve ter sido uma marca, deve ter deixado uma marca muito grande nele, né? Do seu irmão, que também foi conhecido como filho do trovão, né? E ser o primeiro a ser martirizado. E João foi o último sobrevivente dos apóstolos, né? Então, acredito que quando ele escreveu essa carta, ele já estava de avançada idade, era o único que estava vivo dos 12, né? Dos apóstolos, né? Que tinham acompanhado de perto o Senhor Jesus. Então, essa carta é de bastante importância, porque a gente vai ver aqui, até no próximo, a gente vê aqui nesse slide, que
a data dele no final do primeiro século. Então já tinha passado um bom tempo, né, da morte do Senhor Jesus e da ressurreição e tudo isso. E então ele traz verdades ali. A igreja já tinha passado o crescimento inicial da igreja e estavam começando a surgir heresias e falsos profetas, que ele até chama de anticristos. Então, essa carta tem esse contexto, né? Esse pano de fundo da igreja já estabelecida, se desenvolvendo, mas já tendo que enfrentar heresias e falsos profetas. Então, o propósito geral da carta, assim, a gente falando bem por alto, é comunhão, o combate às falsas doutrinas e segurança da fé. São os temas que estavam direcionados a essas igrejas, a qual ele escreveu, que também não é mencionado, não fala aqui no livro para que igrejas ele escreveu, mas acredita-se que era para um grupo de igrejas assim, que ele tinha intimidade pela forma como ele escreve a carta. Mas é lógico, como todos os livros, né, nós sabemos que todos os ensinos que estão ali também se aplicam a toda a Igreja de Cristo, né, a Igreja Universal de Cristo. Então, aplica-se também a nós, as nossas vidas, a nossa igreja. Então, os propósitos específicos da carta, a gente encontra isso na própria carta, né? É interessante como é um livro curto, né? Uma carta curta. Eu recomendo vocês, se vocês leiam várias vezes, porque vai começar a pipocar, né? Vai começar a saltar algumas informações, você vai ver as repetições, a forma dele escrever. E uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, que ele escreve bastante. Aqui ele escreve algumas vezes que eu escrevo essas coisas, escrevemos essas coisas, né? Então ele cita isso 4 vezes e ele dá o motivo de porque ele está escrevendo essas coisas. Então os propósitos estão descritos por ele mesmo ali nessa carta. Então ele fala: essas coisas escrevi a vocês para que a alegria seja completa, a nossa alegria seja completa. Isso a gente acha no capítulo 1, versículo 4. No capítulo 2, versículo 1, a gente vê de novo: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, então para evitar o pecado. No capítulo 2, ainda no versículo 26, fala: isto que acabo de escrever para vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Então, aqui fala dos anticristos. Então, ele fala diretamente do combate às falsas doutrinas. E por último, a última vez que a gente vê essa frase é no capítulo 5, versículo 13, que diz: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Então, são esses 4 motivos que a gente vê que são explícitos, né, na carta. Então, são os 4 motivos que a gente precisa atentar enquanto a gente estiver estudando essa carta. O tema principal da carta é comunhão, né? E é assim que a gente vai estudar nas próximas séries, né? Uma vida de comunhão. E até quando a gente estava recebendo a introdução, né, do Davi, a orientação dele para a gente poder fazer essa série, me chamou a atenção porque ele falou que o que João quer passar aqui para a gente é que a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os nossos irmãos, ela está ligada, né? Uma depende da outra. Então, não dá para falar que eu tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com meus irmãos. E vice-versa, não dá para eu falar que eu tenho comunhão com os meus irmãos e não tenho comunhão com Deus. Então, eu fiz aqui, pensei na hora assim, para mim isso é um gráfico. É um gráfico assim que tem que crescer. Quanto mais eu cresço na comunhão, mais eu vou crescer na comunhão com meus irmãos. Uma coisa leva a outra, né? Então o amor vai crescendo tanto em direção a Deus como aos meus irmãos. Então a gente vai ver isso na carta, que isso fica muito claro. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos os nossos irmãos. Então ele reforça isso, repete isso várias vezes. E aí os outros pontos que ele traz, né, que a gente já falou até, ele combate as heresias, né? A gente vai falar um pouquinho mais de que heresias especificamente estavam sendo faladas ali. Ele também deixa claro que o amor é a evidência verdadeira da fé, ou seja, é o selo, né, da fé. Então isso é importante porque é, isso é o que vai evidenciar realmente que eles conhecem a Deus.
O outro tema que ele vai deixar isso bem claro é luz e trevas, santidade versus pecado. Não tem como a gente juntar, andar em santidade e ao mesmo tempo pecando. E por último, outro tema também importante que ele traz é a obediência, ou seja, a nossa obediência é o teste do conhecimento. É ali que a gente vai ver se realmente a gente está conhecendo a Deus, se a gente guarda os seus mandamentos. A gente vai ver isso na carta. Então, durante a série de estudos, esses são os temas que a gente vai tratar em cada terça-feira, né? Então, a gente vai falar sobre a vida de comunhão é alegria, a vida de comunhão é vitória, a vida de comunhão é preservada do erro, a vida de comunhão é santidade, a vida de comunhão é obediência à palavra, a vida de comunhão é fé, a vida de comunhão é amor, a vida de comunhão é protegida pela Trindade e a vida de comunhão é conhecimento. Então, são todos esses temas que a gente vai entrar, a gente vai mergulhar mesmo na carta, por isso que volto a recomendar, leiam várias vezes a carta para vocês tirarem o máximo de proveito em tudo que vai ser estudado e apresentado aqui pelas outras irmãs também. Estilo da carta. A gente vê que se repete várias vezes a palavra, a expressão filhinhos, né? Então, a gente vê isso aqui, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, fala meus filhinhos. A gente vê depois que ele fala no versículo 12 do mesmo capítulo, filhinhos. No versículo 18, filhinhos. No versículo 28. Então, ele repete bastante o uso dessa palavra filhinhos. E é interessante porque a única vez que é usada essa palavra antes, há duas vezes, né? A primeira vez é justamente no Evangelho de João e é uma referência do Senhor Jesus para os seus discípulos, né? No seu discurso, né, de despedida, a gente acha isso em João 13, ele já fala ali filhinhos, né? Deixa eu abrir e mostrar para vocês aqui. João 13:33 diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí o Senhor Jesus fala: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Então tem muita similaridade, especialmente a partir do capítulo 13, com essa primeira carta de João. E a gente vê o Senhor Jesus trata os discípulos de filhinhos e João, conhecido como filho do trovão, que se torna o apóstolo do amor, trata com tanto carinho aos seus filhos espirituais, né? Aquelas igrejas ali com essa preocupação paternal e pastoral com relação a eles, ao bem-estar deles. Então a gente vê isso bastante refletido na carta. A outra expressão também que ele usa para falar, para chamar eles, é de amados, e a gente vê também isso algumas vezes aqui. No 2:7, por exemplo, fala amados, não lhes escreva um mandamento novo. Então, são expressões que a gente vê filhinhos, amado, como esse cuidado, essa ternura que João tem, sem deixar de falar o que ele precisa falar e sem deixar de falar as coisas importantes e repreender o que ele precisa repreender, mas ele trata os seus irmãos ali dessas igrejas como filhinhos e amados. Essa expressão também, filhinhos, pode indicar o fato dele ser de mais idade, porque geralmente era usado por alguém de mais idade falando para pessoas mais jovens, né? E esse amados, então, dá um ênfase no relacionamento que os crentes devem ter entre si de amor e comunhão. E outra coisa, outra característica dessa carta são as repetições significativas. Então a gente vai ver, tem muitas expressões que se repetem várias vezes, né? De permanecer, aqui eu citei algumas do amor, da luz, de conhecer. Conhecer é uma palavra que se repete muito nessa carta, e a gente vai ver que tem um porquê, porque ele fala tanto de conhecimento, e se vocês procurarem assim, cada vez que ele fala conhecer, saber, é a mesma palavra que ele está usando, salvo algumas ocasiões que tem umas palavras diferentes aqui, que também são traduzidas como conhecer, mas no português vocês vão ver que se repete muito. E é importante quando a gente vê que uma palavra se repete muito, é porque ele tem uma razão, né? Tem uma importância, né? Esse assunto.
Ele também fala do pecado, da necessidade de evitar o pecado, mas se pecarmos, a gente pode ter certeza do perdão em Cristo. E também fala do mundo, né? De como o mundo se opõe a Deus, né? E a nossa vida cristã. Vamos para o próximo slide. A carta também traz ideias contrastantes, né? Então, a gente vê, tem várias ideias, né? Ele, como se diz, João, ele não apresenta tons cinzas, tipo meio termo, né? Assim, tá, luz ou trevas aqui, meia luz, não. Ele faz ou é luz ou é trevas, ou é mentira ou é verdade, ou é amor ou é ódio, ou é morte ou vida. Ele deixa isso bem claro, não há meio termo. Talvez o único meio termo que a gente vê aqui, mas não é um meio termo, na verdade é uma saída, no versículo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, ou seja, de forma alguma, não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele fala aqui desse perdão. Mas o nosso alvo é não pecar. Então, ele repete isso em várias. Vocês podem ver depois aqui com mais detalhes cada uma dessas ideias contrastantes que a gente vai ver durante cada estudo. Outra frase que se repete, expressão que se repete bastante é nisto sabemos. E isso fui vendo aqui, até fui marcando. Ele usa bastante frases também com 2 pontos, né? E os 2 pontos geralmente alguém usa para marcar uma pausa, né? Para trazer algum conceito, alguma explicação daquilo que estava falando, mas tipo para ressaltar alguma coisa. Então a gente vê isso muito. Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: E nisto sabemos que o temos conhecido. 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos. Então, a gente vê aqui que ele reforça isso. E isso se repete. No mesmo capítulo, no versículo 5, final do versículo 5, fala: Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, como assim, olha, vocês já sabem isso. E aí ele fala o que a gente já sabe, né? E a gente tem que saber e ter certeza disso. Capítulo 4, versículo 6, também fala disso. Mas tem outras citações, tá, irmãs? No 3:10, no 3:16, vocês vão encontrar também isso. No capítulo 4, versículo 6, fala: Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, ele vai trazendo reforçando, né, o ensino que ele está dando nessa carta. No versículo 10, capítulo 4, também fala: Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 5:2 também fala disso. 5:2 diz: Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então ele repete aqui também essa forma, essa ênfase que ele está dando no ensino. Um pano de fundo que a gente tem nessa carta é o gnosticismo, né? E isso é importante a gente entender. Até eu falei para vocês que se repete muito o uso da palavra conhecer, conhecimento, e justamente porque estava começando um movimento, né? Um grupo herético muito forte no início do cristianismo, e que eram os gnósticos, né? E gnose significa conhecer, né? Então, o gnosticismo deveria ser, né, o grupo que conhece, mas a gente vê como eles foram distorcendo as coisas, né? E por isso João traz aqui os perigos desse movimento, dessas heresias. Eu vou citar algumas aqui, né? Então, uma das coisas que eles ressaltavam era o conhecimento secreto. Então, só algumas pessoas especiais, elevadas, tinham o conhecimento das coisas e entendiam realmente as coisas. Outra coisa que eles afirmavam era que o mundo material é intrinsecamente mal. Então, tudo que é físico, tudo que é de carne e osso é mal. Não tem
outra opção, é mal. E somente o espírito é bom. Então, tudo que é espiritual é bom. Então, eles deixavam isso bem claro nos seus ensinos. Qual o perigo disso, né? Então, no conhecimento secreto, eles achavam que só alguns tinham conhecimento da salvação. Eram poucos que entendiam realmente a salvação e que entendiam realmente o testemunho, sobre o Senhor Jesus e sobre as coisas espirituais. E João combate isso, né? Ele diz aqui no capítulo 2:2, ele diz, por exemplo, que o Senhor Jesus foi propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então não era uma coisa só restrita a nós, um grupo especial, seleto que o Senhor Jesus deu a salvação para o mundo inteiro. E a gente vê isso também no capítulo 5, do versículo 11 a 13. Deixa eu ver aqui. Porque diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Então não é alguém especial, é quem tem o Filho tem a vida. Todo aquele que tem o Filho tem a vida. Ponto. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então essa na verdade, o conhecimento depende disso, né? Do Filho de Deus e não das pessoas em si, né? Serem especiais. Com relação a que o físico é mal, ele fala o perigo dessa seita, dessas heresias, é que eles negavam então a humanidade do Senhor Jesus. Para eles não cabia na cabeça que se o Senhor Jesus era realmente divino, como que ele ia se tornar de carne e osso? Porque tudo que é material, tudo que é físico é mal. Então eles negavam que o Senhor Jesus tinha se tornado, tinha assumido forma de homem mesmo, tinha se tornado como um de nós. Eles falavam que na verdade o que eles viam era tipo um fantasma do Senhor Jesus, umas coisas assim. E João ressalta isso, reforça isso na sua carta sobre a encarnação de Cristo. E ele começa a carta falando, né, no capítulo 1, versículo 1, a gente já vê o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, ou seja, passamos tempo observando e as nossas mãos apalparam. Então, era totalmente físico, né? Então, eles podiam ver, eles podiam ouvir, eles podiam apalpar e contemplar ali. Não foi uma visão rápida, senão foi algo que eles passaram um tempo. Então, João, ele reforça isso aqui, de que realmente o Senhor Jesus, ele encarnou, que era o que essa heresia negava. E outro perigo, né, muito grande dessa heresia é que eles falavam que só o espírito é bom, então eles faziam uma separação entre a vida espiritual e moral. Então eles falavam assim, tá, o espírito é bom, então não importa o que a carne fizer. Posso pecar, posso fazer o que eu quiser, e porque o espírito é bom. A carne mesmo já está perdida, então tudo bem. Então isso era um perigo. E também outros falavam assim, bom, se sou cristão, então eu não tenho que pecar, né? Se eu sou filho de Deus, então eu não tenho que pecar. Então se eu peco, eu não sou cristão. Então eles distorciam, né, esse conhecimento que eles tinham, eles estavam distorcendo com base nessas heresias. Isso se chama o dualismo. E João, mais uma vez, né, ele refuta essas heresias na carta, porque ele liga em todo momento, ele liga o conhecimento com a obediência. Então, se você conhece a Deus, você guarda os mandamentos. Se você conhece a Deus, você ama. Se você conhece a Deus, você vai andar como o Senhor Jesus. E ele vai reforçando isso. Então, para eles falavam, conhecimento de Deus é algo espiritual. Não tem vínculo com andar. Não. João fala, não, se você ama a Deus, se você permanece nele, então você vai mostrar isso na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia, né? Então, para eles, amar o irmão a quem vê. João até fala aqui que no capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: se alguém disser ama a Deus, espiritual, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Odiar o seu irmão era a parte carnal, né? Moral.
E aí João fala: se você ama a Deus e odia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, ou seja, se você não ama o seu próximo, quem você vê, que é de carne e osso, não pode amar a Deus a quem você não vê, que é espiritual. Então ele sempre vai trazendo esse conceito aqui entre o físico e o espiritual para ressaltar que eles estão ligados, que um influencia o outro, não dá, não é assim separado como eles tinham, eles acreditavam. Outra coisa importante também que a gente vê nessa carta é a similaridade com o Evangelho de João. Então, quando você vai ler, você vai ver que tem muitas coisas que lembram o Evangelho de João, lembram ensinos que tem lá, né? Até essa questão de filhinhos, essa expressão primeira foi usada pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele usa uma vez só na carta aos Gálatas e João usa aqui muitas vezes nessa primeira carta. Então, a gente vê muita similaridade entre o Evangelho de João e a primeira carta de João. Então aqui a gente tem uma lista, né, de coisas que repetem e, e que vocês vão ver que se parecem, né? Mas parece que é explicado, né? E eu estava lendo alguns comentaristas falando sobre essas similaridades e achei interessante trazer algumas observações que eles fizeram. Mais do que entrar aqui no detalhe, que vocês podem fazer isso com calma, eu gostaria de falar para vocês essas similaridades, né? Então, a gente tem aqui, tinha um comentarista que fala assim, no Evangelho, as verdades estão aplicadas à vida e às palavras de Cristo, no Evangelho de João. Na epístola, elas são aplicadas aos filhos de Deus. Então, as verdades que a gente conhece no Evangelho de João, e é bom que a gente já tenha estudado o Evangelho de João, né? Então, a gente já tem isso de base para esse estudo. Então, as verdades que a gente conheceu sobre a vida e as palavras de Cristo, agora, nessa carta, são aplicadas a nós, os filhos de Deus. Esse mesmo comentário disse também que o que era verdadeiro em Cristo também deve ser verdadeiro nos crentes, né? E a gente vê João falando, né? Que quem, no capítulo 2, versículo 6 diz, quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o que era verdadeiro em Cristo tem que ser verdadeiro nas nossas vidas. Stott disse, o Evangelho foi escrito para levar incrédulos à fé. A gente vê isso também descrito lá em João 20, fala lá o propósito, né, pelo qual foi escrito o Evangelho, e que era de levar incrédulos à fé. E a epístola, ela serve para aprofundar a certeza dessa fé nos cristãos, né? Então, uma vez que os incrédulos chegaram, né, obtiveram a fé, alcançaram a fé em Cristo, então a epístola serve para aprofundar a certeza dessa fé. Outro comentarista disse que no Evangelho o foco é Jesus, o homem, é o Cristo, é o Filho de Deus. Na Epístola a gente vê que o foco é Cristo, o Filho de Deus, é Jesus. Ele encarnou, ele esteve entre nós, nós o vimos, nós o contemplamos, nós o ouvimos, o apalpamos, né? Então, é interessante isso, né? No Evangelho Jesus é o Cristo e na Epístola o foco Cristo é Jesus. E por último, o outro comentarista que disse assim, a epístola é um sermão com base no evangelho. É como se alguém estivesse pregando com o evangelho como base, né? Como se fosse um comentário do evangelho aplicado às nossas vidas. Então, essas são as questões que a gente tem que trazer em mente. E com certeza a gente vai, em cada estudo, vai trazer alguma referência de João, do evangelho de João, porque justamente por essas similaridades e por ser o mesmo autor, né? Assim como a gente via em Lucas e em Atos. Apesar que eu acho que aqui tem ainda mais similaridades, né? Outro fato importante, eu vou trocar de slide aqui, que eu vi que se repete que se fala bastante nessa carta. A primeira coisa que se repete muito é desde o princípio, essa expressão. Então, já no versículo 1, ele começa, o que era desde o princípio. E aí a gente vai ver que essa frase vai se repetindo. A gente vê ela de novo, por exemplo, no capítulo 2, versículo 7,
desde o princípio, no versículo 13, desde o princípio, no versículo 24, desde o princípio. Então, ele vai repetindo bastante durante a sua carta essa expressão, que desde o princípio vocês foram ouvindo, vocês já sabem, vocês já ouviram falar, vocês conhecem, que desde o princípio. Então, agora ele tem que aplicar isso, né? Então, ele liga essas verdades a esse mandamento de Deus. Então, deixa eu colocar aqui. Só que também na carta ele fala de outras, por dizer assim, outras épocas, né? Outros momentos, né, da história. Então, a gente vê nessa carta também esse caráter escatológico, né? Porque fala a respeito do futuro. Então, a gente vê, ele usa a expressão última hora, isso no capítulo 2, versículo 18. Ele usa essa expressão da última hora, que é o hoje, o aqui, né? Naquele momento que eles estavam vivendo ali, que se estende até hoje, até a volta do Senhor Jesus. Então é a última hora. Depois ele fala do dia da sua vinda. A gente vê isso no capítulo 2, versículo 28 também, que fala do dia da vinda do Senhor Jesus. Depois ele fala do dia do juízo, no capítulo 4, versículo 17. Fala isso do dia do juízo, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Então ele cita aqui esse momento. E por último ele fala da vida eterna, né? Então ele diz aqui no 2:25, por exemplo, ele diz: esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Dois pontos. A vida eterna. Então, a gente tem essa certeza da vida eterna. Então, a gente tem cada uma dessas etapas, assim, que a gente vai ter que passar. É, mas é importante a gente ver que o que ele está falando hoje, em que momento se encaixa, né? Então, desde o princípio, vai trazer para a gente a lembrança de João 1, que fala, no princípio era o verbo, e traz também a lembrança de Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus todas as coisas, os céus e a terra, né? Se não me engano. Então, ali fala no princípio, ou seja, no princípio o verbo era Deus, então já existia o verbo, mas é aquele momento no princípio da humanidade, já existia o verbo e, e se estende até hoje, esse desde o princípio, né? Porque a gente continua ouvindo essas coisas desde o princípio e não acabou, né? Até que chegue a vida eterna. Então, fala do que Deus desde o começo planejou e foi mostrando através da sua lei, através de tudo que a gente tem no Antigo Testamento, nos Evangelhos, tudo isso é o que a gente vem aprendendo desde o princípio. Em algum momento aqui desde o princípio e a última hora, a gente tem então a vinda do Senhor Jesus aqui à Terra, a sua primeira vinda, né, como servo, e a sua morte, crucificação, né, e ressurreição do Senhor Jesus. Então, desde a cruz de Jesus, desde a morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição, até os dias de hoje, a gente está nesse período aqui, última hora, né? Eu lembrei quando a gente está meio perdido, assim, não sabemos onde a gente está, e é tão bom quando a gente olha no mapa e tem um pontinho lá vermelho falando, você está aqui. Então, é tão bom, às vezes a gente olha o mapa e fala, ai, deixa eu me achar primeiro, mas é difícil. Mas ele fala aqui para os filhinhos dele, essa é a última hora, e ele deixa isso bem claro. E essa é a hora que nós estamos vivendo, é a hora que a gente está aqui. E interessante que ele fala também do mundo, né? Só que ele diz, o mundo passa, né? Então, ele fala para a gente não amar o mundo, porque o mundo passa. Quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem agrada o mundo não pode agradar a Deus. Então, e ele fala, é tão bom, né? E tão confortador saber que esse sistema demoníaco, né, que a gente vive desse mundo, ele não vai durar para sempre, né? Então, o que a gente está vivendo aqui, a luta que os nossos antepassados viveram desde o princípio até a segunda volta do Senhor Jesus, não vai ser para sempre, não vai ser para toda a eternidade, né? O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vai chegar um momento que o mundo vai acabar, vai passar. E nesse momento é o nosso momento da vida eterna. E irmãs, falta pouco, né? Se ali João já falava é a última hora, quanto mais agora, né? Em breve nós estaremos gozando dessa vida eterna. Mas hoje nós estamos aqui, nessa última hora.
Então, que tudo que a gente vai aprender aqui nessa carta, que seja incentivo para que a gente possa viver essa última hora fortalecendo a nossa comunhão com Deus e fortalecendo a nossa comunhão com os nossos irmãos, né? E para que a nossa fé evidencie esse conhecimento que temos de Deus e esse amor entre os irmãos, que possamos realmente mostrar que somos filhos de Deus porque andamos como Ele andou, né? E para terminar, eu queria trazer essa frase do irmão Carlos Oswaldo Pinto, que diz assim: a medida da comunhão de um indivíduo com Deus é sua experiência crescente do caráter divino em sua vida. Ou seja, quanto mais nós estivermos refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas, mais em comunhão vamos estar com Deus. E quanto mais em comunhão estivermos com Deus, mais vamos refletir esse caráter divino em nossa vida. Esse conhecimento tem que nos levar à obediência, a aplicar esse conhecimento às nossas vidas, né? E é como o gráfico, né, que eu mostrei para vocês no começo, que quanto mais tivermos comunhão com Deus, mais vamos ter comunhão com os nossos irmãos. Quanto mais mostrarmos esse amor, mais vamos evidenciar que a gente tem essa comunhão com Deus. Então, que a gente possa, com o estudo dessa carta, conseguir atingir o propósito, né, do apóstolo João ao escrever essa carta, né, que a gente possa ter alegria por causa da comunhão que temos com Deus e que temos com outros crentes, que a gente possa evitar o pecado, procurar evitar. O não pecar tem que ser o alvo na nossa vida, né? Mas se pecarmos, sabemos que temos o nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, e que possamos estar alertas, estudar e aprender e entender, para que a gente seja alertas a essas falsas doutrinas que continuam até o dia de hoje. O gnosticismo, ele não acabou. A gente vê isso de formas tão diferentes e tão, muitas vezes, nos nossos meios, que a gente fala assim, ah, não, isso é modernidade. Mas não, são coisas antigas que se trazem até o dia de hoje. Mas lendo a palavra de Deus, a gente vê que a gente precisa estar alerta, os cuidados que a gente precisa ter. E é isso que João traz aqui. Então, que a gente possa ter os olhos bem abertos para esses ensinos que João vai trazer para a gente. E por último, que a gente termine essa série de estudo com mais certeza ainda da nossa salvação, né? Que a gente possa aprofundar essa certeza, que possa enraizar mesmo no nosso coração, pois ele garante aqui, né? Que aquele, como ele diz aqui, o mundo passa, bem como os seus desejos, no capítulo 2, versículo 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos a vida eterna. Então, se nós fizermos a vontade de Deus, se nós crermos no seu Filho e procurarmos fazer a sua vontade, nós podemos ter certeza, né, dessa segurança, dessa bênção que Ele nos dá, né, de que somos filhos de Deus e que temos a vida eterna. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa série de estudo. Amém. Amém. Estava com dificuldade aqui de achar o negócio aqui. Mas muito obrigada, Rosana. Muito obrigada. Que mensagem gostosa e realmente é um panorama que a gente já sabe o que nós vamos estudar durante esse período a respeito de João e como é gostoso a gente ver quantos alertas, né, a palavra de Deus nos dá, principalmente sobre a nossa vida com o Senhor, a nossa esperança com o Senhor, né, e ver esse carinho tão gostoso que o Senhor nos trata, né, de filhinhos e sempre nos ensinando aquilo que Ele realmente gostaria de ver nas nossas vidas. Muito obrigada, Rosana. Nas próximas reuniões, nós teremos já o decorrer de cada uma delas, né? De cada ensinamento que nós tivemos. Muito obrigada, Deus abençoe. Foi muito gostoso ver essa visão do que nós vamos estar aprendendo. Muito obrigada, Dorcas. Muito obrigada, dona Damares.
as nossas queridas também que nos ajudaram com orações, com a poesia. Deus abençoe cada uma de vocês. E principalmente também cada uma de vocês que estiveram aqui conosco, né? Nos dando esse privilégio tão grande da tua presença conosco. Muito obrigada, Deus abençoe. E agora nós vamos encerrar a nossa reunião e eu gostaria já de convidar cada uma de vocês também a estar conosco na próxima terça-feira, tá bom? E para encerrar, eu gostaria de convidar a nossa irmã, dona Leonilda, que ela nos encerrasse com uma oração. Agora deu? Deu. Então tá bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, Pai, que passamos aqui em comunhão contigo, com as irmãs. Foi tão gostoso, Pai. Nós vimos a dificuldade, mas o Senhor abençoou e nós conseguimos ver a reunião, Pai. Nós te louvamos por isso também. E queremos te rogar, ó Pai, que nesse estudo todo nós tiramos grande proveito para a nossa vida espiritual, para o nosso aprendizado, Senhor. Porque sabemos que tem muitas coisas boas nesse livro e que nós possamos ser sábios ao ouvir cada uma dessas reuniões, Pai. Nós te agradecemos, Pai querido, porque tu estiveste conosco, Pai. E é no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos pela Rosana, por essas irmãs que estão no trabalho. Nós sabemos que tem essa dificuldade, mas o Senhor tem abençoado. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. A Rosana deve estar chegando já em Portugal, ou sei lá que hora que ela vai chegar lá. Não tenho nem noção de quanto tempo ela vai estar chegando por lá. Mas vai ser um mês também bastante produtivo para eles ali, onde eles vão estar pregando a palavra de Deus, que nós estejamos orando por eles, né? Lembrando nas nossas orações em cada momento, para que o Senhor realmente possa estar abençoando a vida deles e cada um que vai estar participando dos estudos ali com eles. Muito obrigada, minhas queridas, minhas amadas. Deus abençoe, viu? Amém. A Jaqueline, acho que ela vai encerrar para nós. Eu não vi ela aqui.